candidato Jerônimo Maranhão, do PMN, o Partido da Mobilização Nacional, é o quarto entrevistado nesta primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus nas eleições de 2012, realizada pela Rede Diário de Comunicação. Jerônimo é engenheiro, tem 50 anos de idade e sua candidatura sai de uma chapa puro sangue, sem coligação. O candidato a vice-prefeito na chapa é o também engenheiro Rodrigo Frota. Para esta entrevista, nós temos aqui a jornalista Jenny Brissol, da editoria de política do Diário do Amazonas, e o jornalista Rafael Valentim, editor do portal D24AM. Agradeço ao candidato por aceitar o convite da Rede Diário e pergunto, no Amazonas é a primeira vez que o senhor disputa um cargo público, um cargo político em uma eleição. Quando e por que o senhor decidiu entrar na disputa pela Prefeitura de Manaus? Eu estou aqui há 20 anos. Nesses 20 anos eu tenho identificado que problemas simples, como a retirada de camelôs do centro da cidade, não são resolvidos. O grupo político que se intercala, na realidade ele se disfarça, mas as coisas essenciais da população não são resolvidas. Então, a partir do momento em que você assume a presidência de um partido, você tem a oportunidade de demonstrar um trabalho, porque é um desafio realmente você pegar 20 anos de basicamente quase nada e transformar isso em basicamente transformar em uma necessidade que o povo hoje realmente almeja. Só para você ter ideia, digamos, atualmente a prefeitura ela arrecada 190 milhões de reais. Apesar desse volume grande de recursos, você não vê trabalhos sendo efetuados na cidade no dia a dia. Hoje o Estado e a prefeitura estão estagnados. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa de desafios. Acredito que, através do tempo, você adquire experiência para isso. Se eu já fiz tantos desafios, e todos os desafios que eu já enfrentei na minha vida, eu cheguei a conquistar resultados positivos. A Prefeitura de Manaus seria mais um. E, na realidade, a maneira como eu administro, que é muito simples, muito direta, todos esses problemas que hoje a cidade tem, e pelo fato de eu já ter trazido soluções para a cidade, e essas soluções não foram também acatadas, como foi o metrô subterrâneo, saindo da Praça da Saudade até o Distrito Industrial, como foi o fato de ter sido o único engenheiro que questionou a demolição do estádio Vivaldo Lima, no qual se economizaria 200 milhões de reais, e hoje vocês teriam um estádio pronto e possivelmente participando da Copa das Confederações. Então, quando você está de fora, você é mente um espectador. Então, na realidade, você só consegue resolver os problemas da cidade quando você consegue entrar na disputa, enfrentar esse sistema que já está caótico, esse sistema que já está criando uma revolta na população. E, na realidade, eu sou como qualquer cidadão amazonense revoltado porque não tenho o serviço que eu deveria de ter em função daquilo que a gente paga. O senhor disse que o que possibilitou essa candidatura foi o senhor assumir a direção do partido. Quando o PMN elegeu Omar Aziz governador, o senhor já era filiado ao partido? Não. No dia que eu me filiei no partido, num dia eu fui presidente, em julho do ano passado. Isso aí foi uma simples coincidência. Eu liguei para São Paulo, fui para uma reunião em São Paulo, e conversando com a pessoa, pela trajetória do meu pai, que foi o fundador desse partido, e realmente pelo próprio currículo que eu carrego nas costas, que a gente não se faz um currículo da noite para o dia, eles me deram a presidência do partido. E quando eu assumi o partido, é uma questão de honra para mim transformar esse partido em uma coisa decente, em uma coisa em que o povo se orgulhe disso, uma coisa em que você acabe com essa história de que político tem a ver com coisas erradas, entende? Então a gente tem que dar exemplos. O Brasil hoje carece de exemplos em todas as esferas. Na sua proposta de governo, o senhor tem várias propostas bem arrojadas. Eu queria que o senhor dissesse quais são os principais problemas que o senhor identificou aqui na cidade e que propostas o senhor tem para a população de Manaus. Primeiro, a primeira proposta é você diminuir o custo administrativo. Você tem que diminuir esse custo extravagante que você tem hoje, somente com folha de pagamento do município, ultrapassa os 100 milhões de reais.
Então, como você resolve isso? Você tem que construir um centro administrativo. Faz 2 anos atrás, um grupo português propôs fazer, chama-se Fundo de Investimento, propôs construir um centro administrativo de 3 prédios, onde cada andar teria 1.500 metros. Em cada andar iria funcionar uma secretaria. Então, com isto, você teria 2.500 vagas de estacionamento, todos os serviços prestados na prefeitura, você iria diminuir o custo de energia, de telefone, o custo administrativo de ir e vir, e a quantidade de pessoas para você resolver a mesma coisa diminuiria. Então, você teria uma máquina mais enxuta, automaticamente sobra mais recursos para fazer outro tipo de investimento. Esse tipo de investimento que ia ser feito pelo fundo de investimento, ele ia ser financiado em 30 anos e a juros de 4% ao ano. Então, no exterior, existem muitas oportunidades nesse sentido. Só para você ter uma ideia, esse centro administrativo, somente administrando a garagem, daria R$500 mil de rentabilidade para a prefeitura por mês. Basicamente, hoje, a prestação ficaria em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio. Ou seja, eu teria 30% do valor pago da prestação somente com o movimento do edifício garagem, que seria a parte subterrânea. Porque seria basicamente uma cidade, porque você teria todos os serviços em um só lugar. Aí, depois disso, a gente tem que dar uma cara nova a essa cidade. Como seria a cara nova? Uma vez eu perguntei para um feirante o que é que ele achava da Manaus moderna. Ele falou para mim: rapaz, Geraldo, eu tenho uma sensação de ser um presídio. Aí você me diz, por quê? Porque os corredores eles são muito pequenos, um ambiente abafado, muito escuro, você não se sente bem. Se você vê um mercado de São Paulo, os mercados feitos antigamente, eles são corredores largos, bem iluminados e com um pé direito, que é a altura bem alta. Então, qual foi a ideia a nível de proposta? Eu pegar o mercado da Manaus moderna, juntar o mercado da banana e depois fazer um edifício garagem. O primeiro andar, que teria um pé direito de 8 metros, você iria trabalhar somente com perecíveis. No segundo andar, com 8 metros, você ia trabalhar uma parte com artesanato e a parte com cereais. E no último andar, um restaurante panorâmico com vista para o rio. Então, e a parte frontal, que é a parte de frente todinha, você ia transformar numa praça e depois um pier. Você ia juntar isso todinho, passando pelo Adolfo de Lisboa e depois pegando o Rodway e transformando aquilo numa enorme praça. Aí esse tipo de conceito você aplica ele em outros lugares da cidade. Um exemplo, Educandos. Na feira onde está o Educandos, é o mesmo conceito. Na frente da feira, você transforma aquilo uma feira com pier panorâmico com vista para o rio, para que as pessoas da própria comunidade possam frequentar a feira, passear com a família de barco e uma série de atividades que você gira em relação a isso. Com isto, você cria um monte de oportunidades. Quando você cria oportunidades, você consegue transferir o problema pontual em alguns lugares da cidade, como somos camelôs, para essas novas oportunidades. Em quanto tempo você faz uma feira a nível de projeto e a nível de execução? 6 meses. Esse mesmo conceito, hoje a feira onde está do lado da Câmara Municipal. Eu pego aquela feira, levaria para onde? Para onde está a balsa. Só que ali eu ampliaria o conceito, eu colocaria areia branca de um lado, areia branca do outro, com um pier na frente. E na compensa você faz esse novo sistemático. Automaticamente você também cria o quê? Alternativas de lazer para a população, que ela não tem hoje. Se você pegar e fizer um investimento na Ponta Negra, na Ponta Branca, que é onde é o Puraquequara, você vai beneficiar 700 mil pessoas que vão frequentar um balneário. Então, você tem que criar, o objetivo da prefeitura, ela tem duas coisas, ela presta um serviço para a população. A população, ela paga 190 milhões de reais por mês, é a média mensal. Isso eu estou considerando, sem considerar a projeção da prefeitura de 3 bilhões, que se fosse para 3 bilhões, iria aumentar mais ou menos 35 milhões de reais. Então, se você tem uma prefeitura que lhe dá arrecada 190 milhões, você dividir entre a população de 1.900.000 habitantes, que é o que tem em Manaus, você vai ter que cada pessoa dessa cidade paga um carnê, como se fosse, porque tudo que ela compra tem imposto, de 100 reais para a prefeitura. Se você ainda cria e adiciona também o governo do Estado, porque não tem aquela ação conjunta, que supostamente vem durante esses 20 anos sendo executada, mas nada acontece, automaticamente você tem 900 milhões de reais e a população do Amazonas é de 3 milhões de pessoas. Se você pegar esses 3 milhões e dividir entre 900 milhões, você tem 300 reais. Se você tem uma média
familiar de 5 pessoas na sua casa, você vai ter que, essas 5 pessoas pagam R$ 1.500 para o governo do Estado e R$ 500 para a prefeitura. A pergunta seria a seguinte: será que a população, se ela tivesse essa capacidade de se pagar, de bloquear esse pagamento, se o benefício que esses dois prestam, que são serviços de infraestrutura, saúde, educação e o resto, são bons, porque a diferença do Brasil para o resto dos outros países europeus e americanos é que o retorno em relação ao que você paga de imposto é coerente com aquilo que você está pagando. O senhor também diz que pretende criar uma empresa municipal de transporte. Como é que vai ser isso? Eu vou contar para vocês uma historiazinha. Meu pai, em 1983, voltou para o Brasil. Ele passou basicamente 20 anos no exterior. Ele foi o 19º caçado na ditadura militar. Ele era secretário particular do presidente da República, Jango Goulart. E Brizola convidou ele quando foi governador no Rio de Janeiro. Quando ele assumiu o governo do Rio de Janeiro, meu pai foi convidado para assumir a presidência da CTC, Companhia de Transportes Coletivos. Era, na época, a companhia mais deficitária do Rio de Janeiro. Era uma empresa de ônibus do governo que prestava de forma paralela um serviço para a população. O que é que ele fez nesse período? Ele realmente diminuiu, cortou gastos e criou uma linha que foi para Niterói. Tanto é que hoje a Niterói deu para ele um título de cidadão de Niterói em relação a isso. Qual é a vantagem de você ter uma empresa de transporte coletiva do município? Quando você cria uma empresa, você automaticamente cria parâmetros, porque você tem despesa com o pessoal, você tem despesa com manutenção, esse parâmetro ele te serve como uma medida para saber se o serviço que você presta em relação ao serviço que hoje você terceiriza, e tudo que você terceiriza, automaticamente você está demonstrando que você não tem capacidade de fazer, porque você está pagando mais caro para isso. Se você terceiriza a coleta de lixo, você está pagando 30%, 40% mais caro, porque só a carga tributária adicionada à nota fiscal que o prestador de serviço lhe presta, já basicamente é 20%, mas uma taxa de 10% de rentabilidade são 30%. Então, significa que eu estou jogando no lixo 30% do valor que eu estou pagando. Então, outra vantagem que te dá isso, qual é? Você não fica à mercê das empresas de transporte coletivo que hoje fazem a prefeitura de gato e rato. Então, o problema disto tudo é você mostrar para a população que é possível prestar um serviço público de boa qualidade e rentável. Tanto é que o homem mais rico do mundo hoje, quem é? Um cara da telefonia celular, a Claro. E a telefonia celular esteve na mão de quem? Do governo federal, do governo estadual, na época era Telemar, lembra? Então, o que acontece? O problema é que os bancos, hoje, o Banco do Brasil ele tem uma rentabilidade de 13 bilhões de reais por ano. Por que venderam o BEA? Por que privatizaram o BEA? Que hoje, só para você ter uma ideia, todos os serviços que existiam no BEA, quem está executando é o Bradesco. Se essa mentalidade ela continuar, o que vocês estão fazendo? Estão transferindo o poder da prefeitura, e a prefeitura basicamente não está fazendo nada, porque todos os serviços hoje estão terceirizados. Como é que o senhor pretende viabilizar essa empresa de transporte público sem prejudicar os empresários que são os maiores interessados nisso? Não, é que eu não tenho que beneficiar ninguém, eu tenho que ser justo. A prefeitura ela tem que mudar esse conceito de prefeitura ser bonzinha. Se eu lhe dou para você uma concessão, somente um papel de concessão de transporte coletivo, você consegue financiamento em qualquer lugar do mundo. Só para você ter uma ideia. Só pelo papel que eu lhe estou dando. Você pode não ter um centavo no bolso, mas se eu lhe dou uma concessão, você amanhã consegue financiamento de 10, 20, 30 ônibus. Então, o que é que acontece? Os empresários eles estão prestando um serviço para a população. Eu não tenho que pensar no empresário, eu tenho que pensar na população. Hoje você entra dentro de um ônibus nos Estados Unidos, tá? O preço do ônibus que você paga, da taxa que você paga na Califórnia, é o mesmo daqui de Manaus. Você entra do ônibus, você pega uma plaquinha que está dizendo a que horas o ônibus passa em cada uma das paradas e a margem de erro é 2, 3, 4, 5, 10%. Entendeu? O que é que está faltando aqui? Chama-se seriedade, minha gente.
Porque o dinheiro que está se administrando não é dinheiro do governante. O governante no Brasil, isso estou falando no Brasil, ele quando assume o poder, ele interpreta que está fazendo um favor para a população, quando na realidade a população está pagando um salário para ele administrar o recurso dele. Entende? E essas coisas, esse conceito tem que mudar. E outra coisa, a partir do momento em que Jerônimo, prefeito, e o Rodrigo, vice, a gente vai andar de ônibus. Por que a gente tem que andar de ônibus 3 vezes, 4 vezes na semana? Porque quando você anda de ônibus, as pessoas elas sabem que você, a qualquer momento, vai fiscalizar essas pessoas. E você também tem que andar a pé, porque senão você não identifica um problema. Você já andou numa cidade nova como copiloto, você não aprende a cidade. Você só aprende se você estiver dirigindo ou se você estiver andando. Entende? Então, o conceito ele é muito simples. A maneira de se aplicar é muito simples. Quando eu fui diretor de uma multinacional aqui, eu não tinha nenhuma secretária. Por que razão você não tem secretária? Para evitar com que as pessoas parem de se comunicar com você. Quando você cria entraves entre você e as pessoas, você se isola da informação. E é o que acontece hoje nas prefeituras. Você não consegue falar com os secretários, porque você chega, tem 15 pessoas numa secretaria. Você secretariando o secretário, para que tudo isso? Quando você, na realidade, só precisa de uma pessoa. Entende? Por que razão? Porque o próprio secretário tem que saber fazer as coisas. Se ele não sabe fazer as coisas, ele não tem capacidade para ser secretário. É uma coisa muito simples. A arrecadação da prefeitura comporta isso? O seu pensamento é essa arrecadação? E uma outra questão, que, pelo que eu estou vendo que o senhor está falando, principalmente a questão dos ônibus, transporte público, o senhor pensa em romper algum contrato da prefeitura tem, com os aluguéis também das secretarias municipais que estão pagando aluguéis hoje? Você precisaria romper esses contratos ou como faria para comportar esses seus projetos? Vamos começar com o centro administrativo. Para se construir um centro administrativo nas proporções que eu pretendo, custa 260 milhões. 1 mês e meio de arrecadação da prefeitura. Para se construir hoje o centro universitário, que estão falando tanto, está se projetando em 300 milhões de reais. 300 milhões de reais para o governo do Estado, só para você ter uma ideia, representa 6 meses da arrecadação do FTI, da UEA e FMPS. Ou seja, quem paga isso são os empresários, que estão pagando 50 milhões por mês, em 6 meses dá 300 milhões de reais. Então, o problema de recurso tem muito. O problema do centro administrativo, eu te falei, se paga em 30 anos. O problema do metrô, que o metrô ele sairia da Praça da Saudade, subterrâneo, em direção ao Distrito Industrial. Nas 2 vias, você escava 8 metros e coloca um bloco, e você vai construindo. 2 vias indo, 2 vias voltando. A pessoa que eu trouxe de Portugal para fazer isso, ela só queria a concessão do serviço. Entende por quê? Porque as pessoas lá fora, a rentabilidade do dinheiro no mundo, em um ano, é de 0,5%. A rentabilidade de um serviço desse chega a mais de 10%. Por quê? Primeiro, vocês têm uma das taxas mais caras do mundo, como eu falei agora, de transporte coletivo, de transporte de ônibus. Eu fiz uma comparação com a Califórnia, a cidade mais rica dos Estados Unidos. Então, se você hoje, a população conhece esse tipo de coisa, ela começa a pensar de uma forma diferente. Aí, sobre feira, quem fez o planejamento do Manauara Shopping fui eu. Hoje em dia, para você reformar uma escola pública, que é só pintura, troca de porta, alguma besteirinha, estão cobrando 3 mil reais, é a média. Para você fazer o Manauara Shopping, custou 280 milhões. Se você dividir entre 144 mil metros quadrados, você vai ter uma média de 2 mil reais o metro quadrado. Só para você ter uma ideia, a feira, essa feira da Manaus Moderna, não chega a 30 milhões de reais. Entende? Eu, no primeiro mês, eu faço. Eu só preciso ajustar, acabar com os aluguéis, eliminar, hoje em dia, o governo do Estado e a prefeitura, só os dois, só para você ter uma ideia, tem 10.100, eu vi no jornal de vocês mesmo, tem 10 mil empregos terceirizados. Se você pegar 10 mil e multiplicar, você vai ter mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por mês. Só com pessoas, para quê? Para você ser simpático com os políticos, você não governa para os políticos, você governa para o povo. Essa é a diferença minha e dos outros. Se eu entro na prefeitura, todos os aluguéis que hoje se usam vão ser eliminados, todas as pessoas que são terceirizadas vão ser eliminadas, todas. Não fica um.
Eu só vou criar 3, 4 pessoas que vão trabalhar comigo a nível de secretaria, mais nada. O resto tem que ser concursado público. É inadmissível que uma pessoa estude a vida toda e não consiga ser um funcionário público. Só para você ter uma ideia, a Câmara Municipal fez um concurso onde várias pessoas passaram meses e meses, anos e anos estudando e não foram chamadas. Por quê? Porque para botar o padrinho dele, os amiguinhos dele, isso não funciona. A gente tem que acabar com essa história e as coisas têm que ser sérias. Por favor, que isso aqui não é dinheiro meu. O dinheiro que a gente administra, o único dinheiro que eu vou administrar vai ser meu salário e o salário dele, que ele administra o dele. Entende? Eu é que determino como eu vou gastar o meu salário. Mas o dinheiro que é do povo, os 190 milhões de reais, dali eu só tiro o meu salário, que a média deve ser 20 mil. Só isso. O resto, meu amigo, tem que ser feito de forma transparente, completamente transparente. 190 milhões. É por mês, essa é a média. Por que razão? Porque quando a gente fala em 3 bilhões, que é a projetada, porque eu estou fazendo uma projeção bem mais amigável, para dar uns valores mais, entendeu? Mais coerentes. Quando você transforma um valor de 3 bilhões de reais com a população que nunca colocou na vida 1 milhão de reais no bolso, porque uma pessoa que bota 1 milhão, supostamente, é milionário, 1 milhão milionário, entende? Então a população ela só tem o quê? Salário mínimo, R$1.000, então você tem que transformar em valores que a população entenda, que ela consiga realmente interpretar que ela paga todo mês R$100, e cada uma das pessoas da sua família paga R$100. Então, a minha bandeira chama-se educação, essa é a minha bandeira. A mobilidade urbana é uma consequência, porque é uma necessidade. Isso aí se chama ineficiência de 20 anos de ingovernabilidade, porque as pessoas não governam, estão atualmente o que fazer? É oba-oba, festa e farra, entendeu? Porque governar significa administrar eficientemente o dinheiro público. Como você vai ser a sua relação com a Câmara Municipal de Manaus, com os vereadores, como vai ser lidar com eles, que provavelmente vão ser de oposição ao senhor, muito provavelmente? Os vereadores, eles são eleitos pelo povo, eles recebem um salário do povo. O problema todo é que eu, particularmente, agora fiz essa referência, que existem 10 mil funcionários indicados por político. Será que tem algum político que fiscaliza o dinheiro público? Será que o papel desses políticos realmente nesse período agorinha, se eu fui o único engenheiro que questionou a demolição do Estádio Vivaldo Lima, que não é papel meu, é papel de quem realmente hoje legisla, porque a função do legislador também é fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Então o que acontece? Se essas pessoas não fazem o seu papel, a minha obrigação como executivo, se eu tenho entraves políticos em relação a isso, é mostrar para a população que esse político realmente não serve para desempenhar o papel dele. Automaticamente, o político eles têm medo de duas coisas, da verdade. Entendeu? E quando você administra transparentemente, em igualdade a todo mundo, sem fazer favor para um ou para outro, se é outro amigo meu ou não é, eu acredito que o político ele vai começar a aprender a governar. Entende? Aprender a ser parlamentar, essa é a verdade. Entende? Por que razão? Porque hoje você tem pessoas que não têm qualificação para desempenhar o cargo de legislativo. Vou dar um exemplo. Hoje o vereador, ele, fora o salário que ele recebe por mês, ele recebe R$40 mil por mês para indicar os assessores. Nessa ocasião que fez agora a CPI da água, a própria Câmara Municipal teve que contratar assessores paralelos, pagando R$100 mil. Por quê? Porque nem o parlamentar sabia sobre o assunto, nem os assessores do parlamentar sabiam sobre o assunto. Então, na realidade, você tem a duplicidade da utilização de recursos públicos. Se um parlamentar não tem a qualificação de fiscalizar obras públicas, ele coloca como assessor dele um engenheiro. E assim ele se qualifica. Essa é a função desses R$40 mil. Não é você ajudar quem te ajudou, não é você ajudar a sua família, não é você. Isso tem que acabar. Tem que existir seriedade nisso. Então, muito abordada, principalmente pelos candidatos, é a situação da água em Manaus, que muitos acreditam que já está resolvido. O que o senhor tem a dizer sobre a questão da água? Quando eu cheguei aqui, há 20 anos, quando eu cheguei aqui, a água daqui era preta. A água que você recebia na torneira tinha o mesmo cheiro do Rio Negro. Era a água do Rio Negro sem qualquer tipo de tratamento. Para você tratar uma água,
é tão simples no mundo. Você tem duas maneiras de você tratar uma água. Ou você trabalha com sulfato de alumínio, para você... Qual é a função do sulfato de alumínio? Ele aglomera a partícula, ela fica pesada, ela vai para o fundo, se decanta. Pronto, e você tem a água limpa. Ou você faz como estão fazendo os japoneses, chamado tanino, que a água da concentração do Rio Negro ele tem muito tanino, mas você tem que pegar e aplicar cargas iônicas ao tanino para que ele também faça essa função de aglomerar e poder realmente descer. Sobre o problema da água, o que você identifica é que as pessoas, dos governantes, fizeram um investimento de 300 milhões de reais sem necessidade. Sem necessidade. O que é que você deveria ter feito? Esse dinheiro era para distribuição, esse dinheiro não era para captação. Então, o que é que acontece com o governo do Estado? O governo do Estado e a prefeitura, você tem pessoas, eles não quebram. Você pode botar a pessoa mais ineficiente do mundo, que o governo vai continuar arrecadando e está todo mundo fazendo festa, entendeu? Eu só vejo isso, mas a população é que sofre com isso. Só para você ter uma ideia, digamos, a enchente sobre o Rio Negro. A enchente sobre o Rio Negro aplicada sobre esse ano foi o quê? Uma simples fantasia. Ela não foi a maior enchente da história do Amazonas. Só para você ter uma ideia, no Rio Purus, em Canutama, ela foi 20 centímetros abaixo da maior cheia de 1998. Aí você me diz por que razão aconteceu isso em Manaus. Por quê? Porque o Rio Purus é um afluente do Rio Solimões. A função do Rio Solimões é travar a água do Rio Negro. Quando você trava a água do Rio Negro e você tinha, antigamente, os igarapés que adentravam na cidade, e você, ao aterrar esses igarapés, é a mesma coisa que eu pego a mesma quantidade de água e bote dentro de copos diferentes. Se o copo é pequeno, ele vai extravasar. Se o copo for grande, ele vai ficar pouca água. Então, o que aconteceu aqui, o maior crime ambiental que já fizeram na história do Brasil, chama-se Prosamin. O problema do Prosamin, como é que se resolveria? Você tem um problema social das pessoas que inundaram o rio, que como chama, começaram a construir na beira do rio. Você teria que dragar o rio para que ele voltasse a ter, porque ele se sedimentou durante todos esses anos. Automaticamente, as margens do rio você deveria de ter arborizado e você hoje teria uma cidade linda. A Europa todinha hoje explora os rios que cortam as cidades. Aqui você aterrou o rio que corta a cidade. Então você gastou uma fortuna aterrando. É como que se o Código Florestal brasileiro permitisse que todo brasileiro aterrasse todo o rio do Brasil. Exatamente o que foi feito aqui. Então vocês tinham... Aqui a situação era diferente. Não era um pato feio que se transformou num cisne. Aqui vocês tinham um cisne que estão transformando num pato feio. É o que fizeram com o Amazonas, entendeu? Então você deveria ter gastado muito, mas muito menos, somente arborizado. No trajeto onde existia o Prosamin, todinho ele, você deveria de ter colocado estações de tratamento de efluentes, como é feito na Alemanha. Eles são subterrâneos e eles trabalham com distância de 100 metros, de quadra em quadra, mais ou menos a quantidade de pessoas, 50 litros por dia, para poder o quê? Se você tem um rio que você já não coloca mais efluentes nesse rio, a natureza ela sozinha se recompõe. Tem um processo de privatização, né, na cidade de Manaus. Primeiro começou com essa questão da Ponta Negra, a prefeitura constrói e entrega para uma empresa administrar. Agora metade do lixo, que é o lixo da construção civil, o lixo industrial e o lixo hospitalar dos hospitais públicos, a prefeitura entregou para que uma empresa faça coleta e tratamento, né? E está em processo a privatização do lixo, né, lixo doméstico. Como é que o senhor vai tratar essa questão na sua administração? Eu vou eliminar todos esses contratos, porque esses contratos são uma vergonha com a população do Amazonas. Se você terceiriza tudo o que você faz, a pergunta é o seguinte: o que é que faz a prefeitura? Se tudo que eu terceirizo eu pago 30%, 40% mais caro, o que é que eu estou fazendo como prefeito? Então, daqui a pouco, vamos terceirizar o prefeito, porque o prefeito não serve para nada. Essa é a verdade. Se continua essa continuidade de incapacidade administrativa de fazer as coisas, então vamos eliminar o prefeito, vamos eliminar a Câmara, porque não serve para nada. E vamos botar a empresa privada para cuidar da cidade. Essa é a verdade.
O que eu vou fazer é devolver ao povo o que é do povo. Você não pode pegar e fazer um investimento de 70 milhões de reais na Ponta Negra para beneficiar 3 mil pessoas. Esse investimento deveria ter sido feito no Puraquequara para beneficiar 700 mil. E automaticamente você beneficiar uma pessoa que chega para pegar uma concessão de uma coisa que está pronta. Qual é o investimento dele? O que é que ele fez ali? Entendeu? O problema é que as pessoas têm que pensar o seguinte: por que foi feito esse investimento na Ponta Negra? Quem são os beneficiados com esse investimento? Porque a população de baixa renda não vai sair da Zona Leste para ir para a Ponta Negra para ir tomar um banho de rio. Isso é muito pouco provável. Se for, vai o quê? 1, 2% da população. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou devolver para a população o que é dela. Na área de educação, um exemplo, daqui a pouco vai se terceirizar a área de educação. Você tem que reformular todos os bairros, que as pessoas culpam a população das invasões, quando na realidade a invasão é uma consequência da má aplicação e ineficiência dos governos. Quando você tem uma projeção de crescimento a nível de Brasil, Manaus, se você observar, há 10 anos atrás, a população ela cresceu 1 milhão de pessoas. Então, significa que a taxa de crescimento é 2,5% ao ano. Se eu pegar hoje 1.900.000, 2,5%, dá 47.500 pessoas, todo mês. Se eu pegar 47.500 e dividir entre 5, que são 5 pessoas por casa, eu vou ter que a prefeitura, ela tem que fazer um planejamento de construir, ela e junto com a empresa privada, 10 mil casas ou 10 mil apartamentos por mês. Hoje, em média, não se chega nem a 1.000. Entendeu? A maior construtora aqui, nos últimos 6 anos, o investimento dela foi 4, 5 mil apartamentos. Se eu tenho uma necessidade de 10 mil, significa que eu vou ter 9 mil pessoas precisando de residência todo ano. Então, se você não cria esse tipo de atividade, automaticamente você não vai resolver o problema da cidade. Como se cria isso? Você tem que abrir os bairros, você tem que criar os bairros e depois construir junto com a população. É o caso que eu fiz ali, fazer fabricação de pave. Por quê? Quando você tem um bairro novo, que você não tem drenagem, você não pode trabalhar com asfalto. É uma besteira, porque você vai estar fazendo o asfalto, depois você tem que quebrar o asfalto para fazer a drenagem. Então, o que é que você trabalha? Com paralelepípedos. Paralelepípedo você monta, é só areia e paralelepípedo. A própria população fabrica o paralelepípedo no local que você vai fazer. Então, automaticamente, você tem que achar soluções simples para os problemas do dia a dia, entendeu? Candidato, a gente tem visto, nos últimos anos, as propostas sobre educação era construir escolas, né? Construir escola para alocar. Mas o que a gente tem visto é que o grande problema da educação é, talvez, de metodologia, porque o aluno entra na escola e sai com uma qualidade, né? Essa qualidade tem sido cada vez mais questionada, inclusive nos índices que o próprio governo tem mostrado. Qual é a sua proposta para a educação? No Brasil está se falando muito sobre universidade, mas a coisa mais importante neste país chama-se ensino fundamental. Porque o ensino fundamental te dá 2 habilidades. Uma, a habilidade de você criar um hábito. Quando uma criança cria um hábito de estudar todos os dias, quando uma criança cria o hábito de fazer 100 exercícios de matemática todo dia, se uma criança cria o hábito de ler 3, 4, 5 páginas por dia, ele vai levar esse hábito pelo resto da vida. Então, a diferença entre rico e pobre exatamente está na qualidade de ensino. Existe um método chamado Kumon. Esse método ele é ampliamente divulgado no Japão, 1,5 milhão de pessoas no Japão, 1.300.000 pessoas na Coreia. O que é que ele faz? Ele é só isso. As pessoas fazem 100 exercícios de matemática todo dia. Minha filha fez Kumon, meu filho fez Kumon, minha filha passou para a Fundação Nokia, de 6 mil pessoas só passaram 160, meu filho passou para a UFAM, só 25 vagas em engenharia química. Então, qual é a diferença? Qual foi o investimento meu? Qual é o meu investimento? Chama-se educação. O que você bota no bolso, você gasta. O que você tem no cérebro, você carrega para o resto da sua vida. Então, o que é que precisa o Amazonas? Chama-se ensino de qualidade, tempo integral. Ensino de excelência, tempo integral.
E quando você tem habilidade matemática, que é matemática lógica e matemática, e você tem a habilidade de falar, de ler, essa pessoa não vai ter dificuldade em todas as matérias que tem vinculadas à matemática, física, química. E se a pessoa também tem essa habilidade de comunicação, minha filha lê 28 livros por ano. Ela, em português, não tem problema. Em todas as matérias ligadas ao português, não vai ter problema. Então, qual é a ideia minha? Pegar o bairro, um bairro populoso, tipo Jorge Teixeira, qualquer um deles. Eu vou reformular esse bairro. Ou você faz isso retangular, ou você faz circular. O centro do bairro vai ser uma escola de tempo integral, começando às 7 às 6 horas da tarde. Se uma fundação mostrou para esta cidade que ela consegue realmente qualificar pessoas a nível de excelência, por que razão a prefeitura não pode? Se ela tem muito, muito mais recursos do que a fundação. Então, se eu pego um centro desse e eu transformo um colégio em tempo integral, ele modulado, porque ele tem que ser modulado em função do tamanho do bairro, e você vai ter creche, médico, psicólogo, todas as atividades que vão servir para o colégio e para a população. E esse pedaço que eu confisquei, desapropriei, automaticamente, no entorno da escola, eu começo a construir edifícios de 3, 4 andares. Aí eu começo a criar o bairro do meio para fora. E o centro do bairro, que no exterior chamam de rotonda, vocês chamam aqui de bola rotatória, é exatamente onde todas as ruas vão converger. Então, a população ela começa a ter uma interação com a escola. Tudo o que existe é em função da escola, porque o pai deixa o estudante. De manhã, quando ele volta do trabalho, ele busca seu filho na escola. A partir do momento em que você dá alimentação de boa, de qualidade, não é essa alimentação que hoje em dia estão dando bolacha para as crianças. Isso não existe. Uma criança não estuda se ela não estiver bem alimentada. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Então, todos os países que se desenvolveram, que conseguiram chegar a primeiro mundo, chegaram em função da educação. E a minha prioridade é essa, por que razão? Eu participei da maior campanha de alfabetização da América Latina. Hoje existe um mural chamado na Unesco, chama-se Obras da Humanidade, e uma delas chama-se a Campanha Nacional de Alfabetização. Na época, na Nicarágua, existiam 700 mil pessoas analfabetas, se analfabetizou 400 mil pessoas. Só para você ter uma ideia, eu sou presidente de uma fundação, aqui que nunca mexi com ela, chamado Instituto IRBIS para o Bem-Estar Social. Eu procurei as prefeituras, procurei o governo do Estado, que eu ia dar de graça esse conhecimento de alfabetização, que no Amazonas existem 250 mil analfabetos e ninguém quis. Aí você me diz por que razão as pessoas não querem que as pessoas se alfabetizem. Porque é muito mais fácil você governar um povo que não tem qualificação educacional para poder identificar qual é realmente o candidato que tenha um perfil técnico para administrar o seu dinheiro. Ok, a gente encerra aqui, eu lhe dou mais 30 segundos para o senhor fazer suas considerações finais e agradeço a sua participação, a participação do Rodrigo Frota. Eu gostaria de encerrar, que quem encerrasse esta apresentação fosse o Rodrigo. Aí você me diz por que razão? Porque eu escolhi uma pessoa jovem, ele é engenheiro, ele é amazonense, ele vai dar continuidade de forma paralela, que todo mundo tem que ser claro em relação ao seu vice, porque o dia eu posso morrer, e quem vai assumir é ele. Então a população tem que escolher o prefeito e o candidato a vice. Então, Rodrigo, fale aí para a população e transmita seu recado. Gostaria de dizer que a gente tem um objetivo muito claro realmente na relação da educação. Existem milhões de possibilidades de formar pessoas aqui para o futuro do Amazonas. Acredito que a gente aqui, nós dois técnicos, temos total competência e qualificação para administrar a prefeitura. Recursos não faltam e acho que a gente tem a oportunidade dessa vez de votar com consciência. Pensar na juventude, pensar em pessoas que têm a capacidade técnica para mudar o nosso município. É com essas palavras que eu agradeço a vocês, ao meu prefeito
e a oportunidade que vocês deram a gente aqui a conversar com o portal. Bom dia.